Boa noite, queridos. Vamos dar início, a mais um Quarta com Deus. É motivo, de muita alegria. Podemos estar sempre, todas as quartas, compartilhando, da palavra de Deus, aprendendo a cada dia mais. E sempre, necessitamos mesmo aprender a cada dia sobre a sua palavra. E para dar início, a gente vai estar orando, a gente vai estar começando hoje uma nova série, uma série muito legal. Eu convido você a participar, compartilhar com seus pais, com seus avós e com os jovens. E essa série ela vai ser para todo mundo, que ela vai falar sobre um assunto que diz respeito, um assunto que nos atrai muito, que é sobre o futuro, conversando sobre o futuro. Então vamos ter vários temas aí, então você fique com a gente toda quarta-feira para a gente conversar, fazer um bate-papo sobre esse tema. Então vamos estar orando, pedindo a Deus entendimento, à luz da sua palavra. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pelas muitas bênçãos recebidas. Queremos te pedir que o Senhor nos perdoe, porque muitas das vezes a gente ocupa o nosso tempo com tantas coisas e não planejamos o futuro, não aproveitamos o nosso dia, as oportunidades do dia para viver como o Senhor viveu aqui na terra. Queremos te agradecer pela vida de cada idoso, que o Senhor continue dando saúde, sabedoria, que o Senhor esteja com eles e que a gente possa aprender a lidar com eles a cada dia, Pai. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente começando essa série, hoje a gente vai ter um tema da primeira lição bem legal, que se chama Velhinhos, Gente Boa. E vai ser muito bacana, porque a gente conhece, muito velhinho, gente boa, e é tão agradável, estar perto dos idosos, pessoas que estão ali, alegres, felizes, gratos com tudo, que o Senhor deu a eles até o presente momento. E eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo de número 90, verso 12. Esse salmo é uma oração de Moisés e ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha só, Moisés pede a Deus para ensinar a contar os nossos dias. Mas como assim contar os nossos dias? Será que esse contar os dias seria fazer um cálculo aí, 365 dias, vezes o nosso tempo e expectativa de vida? Será que seria as fases da vida, a juventude, adolescência, juventude? Será que seria isso? Ou será que seria a gente analisar os momentos da nossa vida, tudo que aconteceu? E como que seria esse contar os nossos dias? E para que, aqui está dizendo o seguinte, para que o nosso coração alcance sabedoria. Como que a gente vai alcançar essa sabedoria? É muito interessante, a gente ver que Moisés pede a Deus, essa sabedoria. Então, o primeiro passo para a gente alcançar a sabedoria é pedir a Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria. A gente viu também que rei Salomão, quando Deus disse para ele, peça o que você quiser, o que ele pediu? Ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu. E ele fala para cada um de nós, que se nós pedimos, Ele nos dará também. Então a gente vive, num mundo tão assim ocupado, tantas coisas, trabalho. Hoje a gente tem o celular, família, isso, aquilo.
E às vezes a gente ocupa tanto o nosso tempo que o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e daqui a pouco a gente chega, né, na maioridade, né, na idade de ser idoso, e a gente fala assim, poxa, e agora? Agora chegou esse tempo, eu não me preparei, como que eu vou fazer? Né? E a gente tem que, tudo que a gente prepara, a gente planeja antes, a gente consegue um sucesso, né? A gente consegue viver de maneira legal, de maneira melhor. Então, a gente vai estar analisando, né, na Bíblia algumas coisas que vai nos ajudar a procurar ser pessoas, velhinho, gente boa, né? Procurar ser pessoas melhores, viver melhor na nossa idade de idosos, né? A gente não sabe, né, quanto tempo, né, a gente vai viver, mas a gente tem fé em Deus que a gente vai chegar lá, né? O tempo passa assim, há pouco tempo, né, a gente pensa assim, poxa, um dia desse eu tinha 10 anos, outro, né, agora eu mesmo já estou com 47, já sou avô, não tenho cabelinho branco ainda, mas já sou avô, e é muito gostoso, né, você curtir, né, o seu neto. Então, a Bíblia nos ensina a gente a viver de maneira que a gente aproveite toda a nossa fase, que a gente possa viver de maneira saudável, aproveitando a cada dia, né, tudo que Ele nos dá com gratidão, para que quando a gente chegue lá, a gente continue com essa gratidão. É interessante que o texto de Efésios, os irmãos podem abrir comigo, Efésios capítulo 5, versos de 15 a 17, ele vai nos dizer algumas coisas a respeito disso, né, de como viver assim. E lá está escrito o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, olha só, o texto já nos dá, né, uma direção. Ele diz aqui, né, 2 ou 3 vezes aqui sobre insensatez. O que é a pessoa ser insensato? Insensato é uma pessoa de difícil trato, uma pessoa que tem difícil entendimento, uma pessoa insana, uma pessoa que não tem bom senso. É uma pessoa assim, meio que fora do normal, né? Então, o texto nos adverte, né? Tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem. Não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Né? Jesus esteve aqui, viveu entre nós, né? Viveu aqui nesse mundo cheio de pecado, nesse mundo tão complicado. Ele esteve aqui, esse mundo infectado de pecado, e ele viveu de maneira, né, a aproveitar todos os dias, né? Ele viveu de maneira a cuidar das pessoas, amar as pessoas, viveu de maneira a transformar, né, ajudar a transformar vidas, né? E de maneira tão assim esplêndida, né, que ele deu a sua vida, né? Deu a sua vida por nós, que estávamos, né, mergulhados no pecado, e ele deu essa graça nossa da salvação, né? Então e ele nos ensina também a vivermos de maneira sábia. Como que é viver de maneira sábia? Às vezes a gente, aqui está dizendo aqui no
no último versículo, no versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, assim, viver de maneira sábia, né? Sabedoria. O que é sabedoria? A palavra sabedoria, ela quer dizer, ela quer igual a conhecer, compreender ou ter consciência. E conhecer daqui é conhecer a palavra de Deus, né? Saber qual é a vontade de Deus. E a gente às vezes fica pensando assim, né? Aliás, a gente pensa não, o mundo vai dizer pra gente, quando a gente é jovem, que a gente tem que aproveitar de outras maneiras. Mas a Bíblia vai ensinar pra gente que a gente tem que aproveitar procurando compreender qual é a vontade de Deus. Então, assim, né, na juventude, muitas vezes o mundo, né, fala algumas coisas com a gente e a gente não se faz essa pergunta, né? Isso é a vontade de Deus? Deus se agrada disso? Né? E assim, o texto também quer dizer, né, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, que a gente deve se encher, né, da palavra de Deus, deve buscar comunhão com Ele, porque o contrário disso é o mundo, né? Se a gente se afastar de Deus, a gente vai para onde, né? A gente vai para o mundo. E ele aqui está falando, né, que os dias são maus. A gente sabe, né, que o mundo jaz do maligno, né? Ele anda ao nosso derredor, né, nos tentando. E então a gente tem que buscar, né, na nossa juventude, na nossa mocidade, sempre estar direcionados na vontade de Deus, para que a gente não se perca. E é muito interessante, né, porque a gente é muito assim responsável pelo aquilo que a gente né, pelas escolhas que a gente faz. E na maioridade, né, a gente sempre observa, né, os idosos, né, os nossos avós, por exemplo, a gente sempre tem esse costume de ficar observando tudo que eles fazem, né? E assim, um exemplo, no comércio, quando chega assim os idosos, né, ainda mais assim quando tem assim 2, 3 assim para atender, aí a gente fica assim já pensando, vem aquele velhinho ali é gente boa, e eu vou lá atender ele, dá até briga para quem vai atender o velhinho gente boa. Mas também tem aquele velhinho, né, vamos dizer, aquele velhinho chato, aquele velhinho que só reclama, que nada tá bom para ele. Aí o pessoal some, até esconde, né? O senhor chega ali no estabelecimento e fala, que deu? E aí, já gosta de reclamar mesmo, aí que ele vai reclamar mais ainda, né? Então, assim, é interessante a gente observar, né? Observar, assim, os mais idosos, para a gente poder pensar quem a gente quer ser quando chegar àquela idade, né? E observando, assim, algumas atitudes, né, de velhinhos gente boa, de velhinhos chatos, né? A gente pode observar muita coisa, né? Quais são... Eu fico pensando assim, qual é a vantagem de ser um velhinho gente boa e qual a desvantagem, né, de ser aquele velhinho chato, aquele velhinho amargurado. O velhinho gente boa, por exemplo, o velhinho gente boa, ele é sorridente, né? Ele é alegre. O velhinho chato ele já é triste, cara feia, cara amarrada, né? E sempre ali de mau humor. O velhinho gente boa, ele é de fácil trato. O velhinho gente boa, ele aceita, né, que você cuide dele, ele aceita, ele te pede, né, meu filho, pega isso aqui para mim, fazendo favor, porque eu não posso pegar.
ele é legal, ele é de fácil trato, né? Ele entende a hora que os filhos podem ajudá-lo, né? Ah, meu filho está trabalhando agora, não tem problema não. Depois você vem, meu filho, me ajude. Então, assim, é muito gostoso, muito prazeroso você viver com velhinho e gente boa, né? Dá gosto ajudá-lo, né? Agora, o velhinho chato, ele não quer nada, ele não quer ninguém perto dele, ele quer as coisas naquela hora, ele não entende se você pode, se você não pode, e sempre complica, né, a nossa convivência com ele. Um velhinho, gente boa, ele aprecia a natureza, né? Ele tem calma, ele aprecia as coisas. O velhinho chato, ele fica o dia inteiro na televisão vendo lá, né, reportagem, o filho matou a mãe, e ele fica só ouvindo aquilo, e ele não sai de casa para nada, o tempo passa e ele fica ali, né, e quando sai dali, sai atirando para todo lado. O velhinho, gente boa, olha só, gente, tudo leva a gente, né, a querer ser o velhinho gente boa. O velhinho gente boa, ele gosta de crianças. Ele chega perto das crianças, ele adora ficar observando os seus netos, né? Que bênção que Deus nos deu, né? Nas nossas gerações, né? O velhinho chato, ele quase não vê os netos, e quando vê, é para poder implicar, para poder apontar o dedo. Ei, você não faz isso não. E as crianças ficam até com raiva dele, né? É muito feio, muito constrangedor, né? Chegar a essa idade e dar esse tipo de exemplo. Um velhinho, gente boa, ele gosta de ser cuidado, ele sente, né, amado, ele sente carinho e ser cuidado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos fisioterapeutas, né? Eu já fui muito também assim no asilo, né? E é complicado a situação no asilo, porque a maioria que está lá, né? Infelizmente a gente vê muitas pessoas assim amarguradas, pessoas, né, amarguradas assim, desgostosas da vida, e quando são atendidas, né, por fisioterapeutas, pelos médicos, ainda agridem, né, se tornam agressivos, tanto que às vezes é até o que acontece, que algumas famílias colocam, né, esses idosos ali no asilo, porque não conseguem, né, mais controlá-los, eles ficam agressivos, né? Não que seja certo, né, eles fazerem isso, mas é o que realmente que acontece, né, no nosso meio. Então, a gente analisando esses atributos, né, dos velhinhos, né, a pergunta que fica para a gente é: qual velhinho você quer ser? O velhinho gente boa ou o velhinho chato? Né? A gente tem observado também no velhinho gente boa, né, como que ele consegue. O grande problema, né, de chegar a essa idade sendo um velhinho gente boa, a pergunta é: como que eu vou fazer para chegar lá e ser um velhinho gente boa? Será que isso é uma coisa que a gente consegue mudar? Será que é uma coisa que a gente consegue, né, se transformar? Né? A gente vê, né, eu já vi assim, muita mudança assim, em velhinhos que às vezes viveram uma vida inteira, né, às vezes o álcool fez com que eles fossem pessoas agressivas, e quando eles se libertaram, né, do álcool, se tornaram pessoas
totalmente bacanas, totalmente gente boas, né? A gente vê muita mudança, né? Quando a pessoa quer, quando ela quer mudar, né? E quando a pessoa, né, ela quer mudar e não consegue, principalmente, ela tem que buscar, né, orientação na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta a tudo. E é possível sim mudar. É possível mudar porque a gente vê que os velhinhos, gente boa, por exemplo, eles são felizes, né? Eles são felizes. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Rei Pelé, né? Que o rei do futebol, que passou por algumas cirurgias esses dias, e a gente tem notícia, né? Sempre quando dá uma nota lá, né? Vendo o estado dele, ele sempre fala: eu estou bem, eu estou feliz, né? Tem uma nota que ele disse assim, agradecendo as pessoas, né, pelas mensagens, agradecendo a Deus e dizendo que ele está muito feliz, né? E que está feliz, está animado. Ele até brinca, né, que vai voltar para jogar mais um pouquinho. Então, assim, é gostoso, é prazeroso você ver esse tipo de exemplo, né? A pessoa está naquela idade, está sofrendo, está com dor, mas sempre grato. A gratidão, a gente vê que a gratidão, ela leva ao contentamento e traz a felicidade. Então é assim, é uma direção que a gente pode tomar, né? Ser grato, né? O velhinho, gente boa, ele é sempre grato por tudo. Onde ele vai, tudo que ele faz, ele agradece, né? E a gente vê também nesse conceito de gratidão que a gente tem que pensar muito, né, sobre a graça, né? Sobre a graça de Deus na nossa vida, né? Se a gente pensar sobre o conceito, né, da graça, que a graça é algo que nós não merecemos, né? E Jesus, ele nos dá, né, tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos deu, né, através de sua graça. Se nós temos um intelecto assim, muito bom para ser um médico, para ser um doutor, um cientista, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu essa graça. E a gente tem que ser sempre grato, né? E um modo assim legal da gente praticar é sempre observar, né, a graça de Deus em todas as coisas, nas pequenas coisas, né? Quando a gente observa e é grato com tudo, a gente também expressa, né, essa gratidão e faz com que a gente viva de maneira mais feliz. Então a gente, lá em Eclesiastes, né, capítulo 12, no verso 1, né, Salomão, no iniciozinho ali, ele fala, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Então, essa é uma, vamos dizer, uma receita para qualquer fase da nossa vida, né? Qualquer fase da nossa vida a gente tem que buscar para Deus, buscar saber qual é a sua vontade para nós, para que a gente possa viver bem, para que a gente possa viver de maneira a expressar alegria. A gente pode muito bem, né, aproveitar essa idade
para abençoar, né, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, quando a gente tem esse sentimento de gratidão. Então, nessa primeira conversa, né, a gente tem que buscar, né, ser grato a Deus, né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele, em 1 Tessalonicenses 5,18, né, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, é vontade de Deus que a gente seja grato, é vontade de Deus que a gente seja um velhinho gente boa, que a gente seja feliz, que a gente expresse felicidade, né? Que a gente faça o nosso dia feliz e o dia do outro também. E isso são coisas que a gente precisa praticar desde já. Não é deixar para amanhã, né? Tudo que você deixa para amanhã, o seu planejamento vai ficar mais difícil. A gente deve começar a praticar já, né? Ser grato, conhecer, né, a vontade de Deus e andar com Ele em comunhão. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa nos dar, né, esse espírito de gratidão para com Ele, que a gente possa viver de maneira a chegar a essa idade, uma idade, né, que é difícil pelas marcas, né, que a vida nos deixa, né, que o pecado, né, que fez isso com a gente, mas que a gente possa viver de maneira a ser um velhinho, gente boa. Então, fique com Deus e até a próxima quarta-feira.